Oi, seres humanos, meu nome é Marta, nós estamos aqui já na Biologia Celular 7, falando do metabolismo celular, e aí agora eu vou falar para vocês de duas substâncias que são as substâncias inorgânicas, que formam os organismos de todos os seres vivos, tá? Essas que eu vou chamar de substâncias inorgânicas, né, aqui na nossa setinha, que são as duas substâncias inorgânicas extremamente importantes. Quem são elas, né? Então, elas são água e sais minerais. Então, ó, H2O e sais minerais. Então, nós vamos ver hoje o seguinte: como é que essa água e esses sais minerais, como é que eles atuam no nosso organismo e qual a importância de cada um deles, né? Então, por que eu tenho, sei lá, né, em alguns tecidos até 80% de água? Por que os sais minerais estão presentes no nosso organismo de várias maneiras, né? Fixos nos ossos ou dispersos lá na corrente sanguínea, né? Então, a ideia hoje é a gente trabalhar um pouquinho com essas substâncias inorgânicas, que são água e sais minerais. Lembrando um pouquinho, por que é substância inorgânica, gente? Porque elas não têm o quê? Elas não têm átomos de carbono na sua estrutura molecular, tá? Então, não tem átomos do que, gente? De carbono. Carbono. Tudo bem? Tranquilo? Então, a gente vai saber um pouquinho sobre a água inicialmente, qual a importância dela, e depois sobre os sais minerais. Então, começando com a nossa molécula de água, se a gente lembrar um pouquinho, né, daquela coisa que eu já venho falando para vocês aí direto, a água, qual é a molécula, gente? H2O. Tem carbono? Claro que não, né? Vocês não estão vendo nenhum carboninho aqui, nem escondidinho, nem na subliminar, certo? Então, essa água aqui, gente, qual é a importância dela? Quais são as características da água que fazem com que ela seja tão importante para o nosso organismo? Primeira coisa, gente, a água vai atuar no nosso organismo da seguinte forma. Primeiro, ela atua como um solvente universal. O que significa ser um solvente universal? Significa que todas as substâncias podem ser dissolvidas na água, com exceção de quem, gente? Com exceção dos lipídios, tá? Por quê, gente? Porque os lipídios, eles não têm nenhuma pontinha, quimicamente falando, né, da sua molécula, que tem a capacidade de se agregar aqui à molécula da água, tá? A água, gente, é uma molécula que nós chamamos de bipolar, tá? Porque ela tanto tem polaridade positiva como polaridade negativa. Mais uma vez, né, eu tenho que alertar vocês para que vocês recordem o quê, gente? Põe aí na nuvenzinha do seu recordar é viver, de ver o quê? O que é um íon, tá, gente? O que é um íon? Eu tenho íons positivos e íons negativos. O que significa isso? É importante que você retome o que é o íon lá na química quando a gente for ver água e principalmente quando a gente for ver os sais minerais, que a gente vai precisar desse conhecimento para vocês entenderem, tá? Então, ó, na sua nuvenzinha aí do recordar é viver, verifique aí os íons, tá bom? Então, olhem só, na água, ela vai fazer com que todas as substâncias que sejam positivas ou negativas possam ser dissolvidas no seu contexto molecular. Por isso que a água é chamada de um solvente universal, tá? Porque todas as substâncias podem se dissolver contanto que elas sejam substâncias positivas ou negativas. Qual é a outra importância da água no nosso organismo? Gente, a água faz o que nós chamamos de uma regulação
térmica. O que significa regulação térmica? Como o próprio nome está falando, né? Ela vai fazer o que, gente? Ela vai regular a nossa temperatura. Isso é uma coisa muito importante, tá? Principalmente para nós que somos animais o quê? De sangue quente, né? Então, voltando, quem são os animais que têm temperatura constante? Vamos lá. Recorde aí também, ó, uma outra nuvenzinha aqui do Recordar é Viver. Quem são os animais que têm temperatura do corpo constante? Aves e mamíferos. Então, para nós, gente, essa questão da regulação térmica é extremamente importante. Quem é que mantém a temperatura do nosso corpo aos 36, 37, 36,5, gente? É a água, tá? Então, é essa água que ela tem capacidade de assumir uma temperatura e manter essa temperatura do nosso corpo. Por isso que ela é extremamente importante. E outra coisa, gente, a água também atua como uma transportadora de substâncias. Certo? Como assim transportadora de substâncias? Já que ela tem capacidade de dissolver coisas, né? Ela também vai transportar. Mas algumas coisas que não estão dissolvidas na água são transportadas por ela. Por quê? Porque a água vai fazer o quê, gente? Ela vai permear por toda a parte do nosso organismo, entre os tecidos, dentro das células, e ela também vai ter a capacidade de fazer esse transporte de substâncias. Então, gente, olha só, olha como é importante isso, hein? A água, por isso que a gente tem uma quantidade tão grande de água no organismo, ela vai fazer esses papéis biológicos, né? Se a gente falar quais são os papéis biológicos da água. Primeiro, um solvente universal, que tudo se dissolve, lembra dos íons. Segundo, gente, vai regular a nossa temperatura. Por quê? Porque é a água que se eleva ou a água que diminui a temperatura para que a gente mantenha essa temperatura dos 36 graus. Lembrando, então, quem são os bichos que têm temperatura do corpo constantes? Aves e mamíferos. Outra coisa, gente, transporte de substâncias, né? Por quê? Mesmo que a substância não esteja dissolvida na água, ela pode ser transportada pela água. Tudo bem? Então, seres, continuando aí, né, com aquela nossa substância inorgânica extremamente importante que é a água, eu falei para vocês, né, que ela vai ter o papel de manutenção da temperatura, vai ter o papel de ser um solvente universal, vai ter o papel também de transporte de substâncias e tem uma outra coisa bacana que a água faz também, que é um processo de lubrificação, tá? Essa lubrificação é extremamente importante quando nós falamos, por exemplo, em articulações, né, do nosso corpo, tá? Então, se você pensar na articulação do cotovelo, do joelho, onde for, nós temos um líquido, né, que é o líquido sinovial, que ele é praticamente todo composto pela água, né? Então, se a gente fosse fazer uma listinha aqui do que a água é importante para o organismo, então, a lubrificação, que mais, gente? O controle térmico, que mais, gente? Além do controle térmico, a gente faz também, ela é um solvente universal, certo? E além do solvente, ela faz o que mais, gente? Ela também faz o transporte de substâncias, tá? Então, estes são os papéis extremamente importantes da água, exatamente, tá? Então, a gente tem lá lubrificação, controle térmico, solvente universal e transporte de substâncias. Por quê? Porque a água tem essa característica aqui de ser aquela molécula bipolar e etc. Tudo bem? O que mais que é interessante a gente saber sobre a água, né? Será que a água modifica de um tecido para o outro? O que será que faz um tecido ter mais água ou menos água? Ou será que a idade dos organismos, ela também influencia na questão da água? Claro que sim, gente. Então, olhem só. Quando a gente for falar de quantidade, né,
quantidade de água presente nos organismos, essa quantidade vai depender do que, gente? Primeiro, da atividade metabólica do tecido ou do órgão, tá? O que vocês acham? Quanto maior a atividade, nós vamos ter o quê? Mais água ou menos água? Nós temos que ter mais água, tá? Então, se eu tenho muita atividade, eu também tenho muita água. Então, os tecidos que eu vou ter mais atividade, como por exemplo, músculo, cérebro, tá? A gente tem que pensar muito bem aí, né? Eu tenho o quê, gente? Eu tenho muita atividade metabólica, então eu tenho muita água também, tá? Por quê, gente? Porque a água vai estar fazendo esse controle, ela vai ser o solvente, ela vai estar transportando coisas para aquele local, então eu devo ter muita água quando eu tiver muita atividade metabólica no meu tecido ou no meu órgão, tá? Ao passo que se eu falar assim, olha, osso, né? O osso, embora ele seja dinâmico, mas é um tecido que fica mais paradinho. Então, o que acontece, gente? Eu tenho menos água porque ele tem menos atividade metabólica também. Combinado assim? Outra coisa que vai variar a nossa quantidade de água, gente, é a idade, né? Idade do ser vivo, tá? Quanto mais novo o nosso organismo, mais água eu tenho. Gente, é óbvio, né? Porque quanto mais novo o organismo, maior a atividade metabólica. Automaticamente maior a quantidade de água, certo? Então, a idade do organismo, ela vai determinar isso. Quando nós somos embriõezinhos, ou os bichos, ou mesmo as plantas, né? Todo mundo que é lá bebezinho ainda, tem o quê? Tem mais água. Para quê, gente? Para acelerar o metabolismo. Por quê, gente? Porque eu estou transportando coisa, estou dissolvendo coisa, estou lubrificando, tá? Então, óbvio que essa quantidade de água, ela vai ser, o aporte de água tem que ser maior quanto mais novo for o meu organismo. E claro que quando for um embrião, quando estiver lá dentro da barriga da mãe ou dentro do ovo, seja qual for o bicho, tá? Eu tenho que ter o quê? Uma quantidade de água maior para poder suprir essa necessidade de aumento da atividade metabólica daquele organismo. Tudo bem? Então a água é isso, gente. A água é fantástica, é uma substância que está presente, né? A gente não vê hoje nos organismos vivos da forma como a gente conhece. A gente não tem como pensar no organismo se a gente não pensar na água que faz todo esse papel e que permite que esse organismo tenha a sua vida aí tranquilamente, tá? Vocês podem ver que uma das coisas que mais mata ultimamente, o que é? É desidratação, né? Então, por incrível que pareça, nós ainda temos hoje, né, crianças no nosso país, aqui no Brasil, que morrem de desidratação. O que significa isso, gente? Significa que essa criança ou esse idoso passou um período muito grande perdendo essa água e não repondo essa água. E automaticamente tudo isso aqui fez uma confusão. Então, nós temos o que? Uma diminuição dessa atividade e, em consequência disso, a gente pode levar à falência de órgãos daquele indivíduo, tá? Então, o que leva a essa desidratação? Diarreia e vômito, e normalmente é por conta de contaminação de águas ou alimento, tá? E aí a gente tem, infelizmente, a morte dessas pessoas por uma coisa tão simples que seria reidratar a pessoa. E se você pensar, quando você chega ao hospital, a primeira coisa que acontece é o pessoal ver o quê, gente? Temperatura do seu organismo, né? E ver se a sua temperatura tá legal. E ver se você não tem algum lapso aí de diarreia ou vômito, porque isso com certeza vai levar a uma falência dessas atividades metabólicas todas aí no organismo. Tudo bem? Então, gente, agora nós vamos falar dos sais minerais, né? Então, qual é a importância desses sais? Quais são eles, né? Que isso daqui é uma coisa bem bacana aí pra gente saber, tá? Vamos fazer uma nuvenzinha do recordar é viver. Eu ontem sonhei com você. Olha só, gente. Quando eu falo de sais minerais, não dá para falar disso se a gente não falar de homeostase.
Se você não lembra, você vai ter que recordar isso aqui, hein, gente? Por isso que tá na nuvem do Recordar é Viver. Lembra, hein? Toda vez que eu botar uma nuvenzinha aqui, você vai falar o quê? Recordar é viver, eu tenho que lembrar dele, tá? Então, homeostase é o quê? Aquilo que vai equilibrar o nosso metabolismo, tá? E esses sais minerais, eles vão ter um papel extremamente importante nesse processo todo, certo? Mas primeiro a gente tem que saber como é que eles são encontrados no nosso organismo. Né? Como é que a gente encontra esses sais minerais? Eles podem ser encontrados de duas maneiras, tá? Primeiro, ou eles estão fixos, ou fixos lá dentro das nossas células ou nos nossos tecidos, tá? Como, por exemplo, gente, nos ossos, né? Eu tenho cálcio, eu tenho magnésio, eu tenho cloro, eu tenho um monte de coisa, né? Todo mundo fala só do cálcio, mas eu tenho vários outros sais que estão fixos lá nos nossos tecidos. Ou se não, gente, eu vou encontrar como? Eu vou encontrar esses sais dissolvidos aonde, gente? Nos líquidos das nossas células, tá? Eles podem estar dissolvidos onde? Tanto nas células, tá? Como também nos tecidos ou líquidos intersticiais, tá, gente? Aqueles líquidos entre os tecidos. Então, tranquilo assim? Eu encontro sais minerais deste jeitão. Mas só que, ainda na nuvenzinha do Recordar é Viver, o que eu pedi para vocês fazerem? Ó, os íons, né? O que são esses íons? Porque sais minerais, eles são íons, né? O que significa isso, gente? Significa que eles são átomos com grande capacidade de ganhar ou perder o que, gente? Ganhar ou perder elétrons. Tá? Mais uma vez que o professor de química não nos ouça, né? Mas a gente tem que pensar e recordar isso daqui. O que significa então, gente? Eu vou ter esses íons, que são átomos, que eles podem ou ganhar elétrons e ficar o quê, gente? Negativos, ou perder elétrons e ficar o quê? Positivos. Por isso vocês têm que retomar o que são esses íons aí. Quem são os sais minerais extremamente importantes do nosso corpinho, gente? Então, eu tenho cálcio, eu tenho ferro, eu tenho iodo, eu tenho magnésio, eu tenho cloro, né? Gente, nós temos uma infinidade de sais minerais. Então, esses sais minerais, eles vão fazer o quê? Eles vão se encontrar no nosso organismo, ou lá fixos, bonitinhos, ou dissolvidos, mas que vão garantir para nós o que, gente? O nosso equilíbrio homeostático. Então, são eles que controlam assim, ó, eu preciso tirar a água da célula, o que eu tenho que fazer? Tem que ter mais sais minerais lá fora para a água ir atrás deles. Ou eu preciso fazer com que um músculo tenha uma contração. Então eu preciso liberar o cálcio para que eu possa fazer esse processo de contração. Ou eu preciso carregar o oxigênio para algum lugar. Eu tenho que ter o ferro, que vai ser aquele que vai fazer, né, o meio de campo lá entre a hemoglobina para poder carregar esse oxigênio. Ou eu tenho que ter o cloro e por aí vai, gente. Ou seja, eu tenho infinitas possibilidades de funções para esses nossos sais minerais, para que eles possam então fazer com que o nosso organismo mantenha a sua homeostase, tá? Ou se não, se eles estiverem fixos, por exemplo, se eu estiver falando de tecido ósseo, não só de humano, não, estou falando de todos os animais que têm tecido ósseo, tá? Eu tenho o que, gente? Eu tenho esses sais minerais ali armazenados, né? Porque na realidade os ossos eles são um grande armazém, né? Uma grande reserva de sais minerais. E aí eu faço a liberação gradativa desses sais minerais para que as coisas possam acontecer no meu organismo, tá? E aí você vai estar se perguntando assim, as plantas precisam de sais minerais para quê, né? Então, por exemplo, para a planta realizar fotossíntese, ela precisa de sais minerais. Para a planta poder fazer troca, né, de água com o solo, ela precisa dos sais minerais.
Ou seja, gente, o que eu tô querendo mostrar para vocês é que esses sais, embora, né, eles fiquem às vezes até meio apagadinhos lá, eles são extremamente importantes para o nosso organismo e a gente tem obrigação de conhecer. Pelo menos assim, ó, se encontram dessa e dessa forma. Olha, eu sei que eles são essas substâncias aqui que ganham e perdem elétrons, e aí saber um pouquinho de função de cada um deles, né? Então, função de quem? Sódio e potássio, que a gente vai saber lá na bomba de sódio e potássio. Poxa, se você não souber bomba de sódio e potássio, você tem que primeiro saber que sódio é um sal, potássio é um sal e que eles invertem ali no momento da contração muscular ou mesmo do transporte na condução de um impulso elétrico. Cálcio, gente, que ele tá ali fixo formando os ossos, mas também ele que possibilita lá no músculo que eu tenha troca e a contração muscular. O ferro, como eu já falei, iodo e por aí vai, tá? Então, ponham isso na sua cabeça, né? Façam o recordar e a viver desses dois e ponham isso na sua cabeça que essas substâncias inorgânicas que eu falei hoje para vocês, elas são extremamente importantes no papel todo de homeostase do nosso organismo. Tudo bem, seres? Beijo para vocês!